Gosto nem mais, tudo bem aqui, bem-vindos a mais um vídeo, Zumbi aqui. E gente, lançou a segunda temporada de Hazbin Hotel. Sim, pra mim foi hoje, eu não sei quando lançar mais ou menos esse vídeo. Pretendo ainda ser nessa semana, não sei se vai ser, tomara que sim, por favor. Mas enfim, lançou a segunda temporada, no caso, né? Que, bem, vai ter as consequências dos atos da primeira temporada em si. E, bem, os episódios em si que foi lançado, né? Foi o Novo Pentious e o Contador de Histórias. E vão ser esses que eu irei analisar e falar para vocês aqui. Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreve se não é inscrito no canal. Lá, gente, ajuda o zumbizinho aqui. E vamos ao vídeo. Bem, o primeiro episódio se passa no inferno. Ambos os episódios se passam ao mesmo tempo, só que a diferença é que o Novo Pentious se passa literalmente no inferno, enquanto o Contador de Histórias se passa no paraíso. Então, tipo, se passa ao mesmo tempo, mas em perspectivas diferentes. Em Novo Pentious, a gente vê a Killjoy contando no jornal, né, sobre o que aconteceu no final da primeira temporada, sobre a guerra entre os exorcistas do paraíso contra a Hazbin Hotel, no inferno, e a vitória deles. Só que, claro, na forma distorcida, dando mais ênfase de que eles estão criando uma espécie de exército contra o paraíso, o que não é verdade, eles estão tentando redimir os pecadores. Pra quem não sabe sobre os eventos da primeira temporada, o hotel foi destruído, mas ele foi reconstruído logo em seguida, então ele tá muito maior, muito mais cheio, né? E literalmente estava mais cheio de pessoas por conta dos eventos da primeira temporada. Isso chamou a atenção dos pecadores, achando que seria interessante ter uma mão para enfrentar os anjos, né, os executores e tudo mais. E, cara, é bem interessante falar que o Alastor, ele está meio ainda com raiva pelo que ocorreu, e dá pra ver aquela bengala dele que tá quebrada e remendou ela. Todo mundo tá com o dobro de trabalho possível, mas, tipo, ele não ajudando ninguém. A Cherry tá fazendo parte do luto, mas não tá ajudando ninguém, provavelmente por conta do luto dela, pelo que ocorreu. E o Angel tá tratando bastante esse seu lado mais sensível com a Charlie. Isso é uma parte bem interessante, tanto que ele planeja uma sessãozinha com ela, o que eu acho muito bom. De novo, o personagem tá tentando se redimir. Muito bom. A Cherry, por outro lado, está sofrendo com a morte do Pentious. E isso já bem triste e tal. A Veg tenta ajudar ela, não é sobre isso. E isso é uma coisa interessante. A Veg tá tentando mudar de nome, porque, pra quem não sabe, os anjos executores, né, os exorcistas, se não me engano, eles são criações do exército de Adão. E Adão deu nome para todos esses anjos. Inclusive a Veg, se não me engano, não é pra ser vagina. Então ela quer mudar o nome o mais rápido possível, pra ter uma associação com Adão. Justo, né? E ela tenta avisar pra Charlie ir lá conversar e ver o pessoal e tudo mais, né? Só que o jornal acha que eles estão tentando montar um exército, o que não é verdade. Então começa mais uma canção. Ou fala um negócio aqui, eu não lembro muito que tinha isso na primeira temporada, sinceramente. Eu sei que tinha canção, mas eu lembro que tinha uma canção por episódio, né? Aqui não, aqui tem. Nossa, esse segundo episódio tem 3 já. Eu fiquei impressionado com isso, mas beleza. E é bem interessante falar porque durante essa canção a gente vê também a perspectiva dos Vs, especialmente o Voxel. Que ele não quer que o hotel tenha essa visibilidade toda. Eles são a voz do povo, digamos assim. Ele quer que os Vs sejam o estrelato. E a gente vê isso na canção que eles pegam um pecador, eles enchem de sonhos. Que é o jogo business que tem no mundo real, tá ligado? Faz isso, faz a pessoa ficar grandiosa e tal. Mas quando ela começa a ser cancelada, perdeu o seu foco, eles cortam o contrato e jogam ela na rua porque, não serve pra porra nenhuma. Enquanto o hotel oculta a parte, eles querem pegar essas pessoas, fazer eles se redimir e ser levadas a um local melhor, que no caso é o paraíso. E, bem, a canção da Charlie não leva a lugar nenhum, que deixa mais depressiona. Ela conversa mais com o Lucifer, o pai dela, que é bem interessante no diálogo que eles sabem que a Lilith, ela não tá aparentemente desaparecida. É meio confusa a parte da Lilith, porque aparentemente ela sumiu, eles sabem que ela sumiu, ela não desapareceu, não tá desaparecida, mas eles tentam entrar em contato com ela, mas ela se nega a entrar em contato, tanto que ela tenta ligar pra mamãe e não adianta em nada. Cai caixa postal. E a gente vê um pouquinho mais isso no episódio seguinte. Mas enfim, ele dá uma moral e ajuda a Charlie e tal, e ela ganha confiança o suficiente pra falar que o hotel
não é um local para criar um exército, eles estão lá para tentar redimir os pecadores que afasta a boa parte dos demônios. Construção de o Baxter. E essa é a parte que eu não gostei do episódio. Eu vou falar real, eu não gostei dessa parte. Por quê? Pra quem não sabe, a ideia original do Baxter, ele era para ser o ex-namorado da Charlie. E isso é interessante por fato da Charlie, porque ela teria um passado, os pais tentaram juntar ela com uma outra família da realeza e tal, e não rolou, não foi pra frente. E eu achei muito legal ver isso explorado, mostrar de novo mais camadas, mostrar que a Charlie não é só simplesmente a princesinha da Disney que tá no inferno, tá ligado? Boazinha demais, que é chato. Eu vou falar real, Hazbin Hotel, um dos maiores problemas de Hazbin Hotel é que é tudo muito superficial. Você vai pegar Helluva Boys, você vai ver que os personagens têm muitas camadas. Até o Blitz, que eu vou falar real, eu tenho muitos problemas com esse personagem. Esse personagem tem camadas, me convence que esse cara é uma pessoa. A Charlie falta essas camadas, ela é muito boazinha, muito clean. E ter um passado com outra pessoa, eu achei muito bom. Não é o caso. Enfim, no caso do Baxter, né? Não é Dexter, Baxter. Ele é um cientista maluco, esse disse no seu inventor. É engraçado que os personagens se culparam ali com o Pentious, né? Porque o Pentious é um inventor. E ele quer comprovar que essa história de redenção é uma balela, por meios científicos, né? Mas ele acaba fazendo parte do hotel, no final das contas. No final, o Vox revela para os demais vezes que ele tem um plano, aproveitar que já que o hotel ele tá dando essa fama toda, ele quer pegar essa fama toda do hotel para criar um exército de demônios revoltados para tentar eliminar o paraíso. Já que revela um pouquinho do passado dele, queria fazer parte como líder de um culto ou algo parecido. Mas enfim, após esse evento e contar o plano dele, que é de tentar dominar o paraíso, a Tia é difamada e tal, né? Normal, né? E depois disso, ela tenta ficar de boa, a Veg tenta ajudar ela bastante. E o episódio termina com a Emily falando que o Pentious estava lá, falando que vai ter meio que um conflito, onde eles estão tentando se fechar. E ia ter que ir embora porque é muito rápido, ela tinha que avisar e vapt-vupt. O que deixa a Charlie ansiosa. Já o segundo episódio, ele volta no tempo, focando agora no Pentious. Ele tá sendo julgado, acreditando que ele é um invasor. Só que, tipo, ninguém viu ele invadindo. A própria Sarah e Emily viu que ele ascendeu aos céus e questionam. Lute tenta falar que ele é um pecador, deveríamos criar um exército, pegar o exército que ninguém sabia que tinha no país, ninguém sabia que tinha esse exército e ir lá meter a porrada nos demônios e tudo mais. Mas eles querem entender melhor o ponto de vista do Pentious. E apresenta uma nova personagem que é a porta-voz de Deus, ou a voz de Deus, né? Isso eu achei interessante esse personagem. Que quer escutar o ponto de vista do Pentious. E aqui conta um pouco do passado do Ser Pentious. Que ele era um inventor, né, em 1888, recluso, ele não conversava com as pessoas, tal, bem antissocial. No máximo ele conseguia ver através das janelas e tal, coisas que não conseguia ter, intimidade, amizades, amores, romances, né? Enfim, ele tava vendo na janela dele uma moça, uma bela mulher, que acabou sendo assassinada e ele sabe quem era. No caso, pra quem não entendeu, é o Jack Stripador, 1888, que é mais ou menos aquela época que o Jack foi atacando. E ele explica que o Jack ele matou 5 pessoas, né? Naquele processo todo. E o Pentious não fez nada, porque tinha medo, ou uma antipatia, algo parecido. E ele continuou os seus trabalhos. Isso, ele ficou tão amargurado que levou isso pro túmulo e provavelmente isso levou ele pro inferno. E explicou que ele não sabe como ele ascendeu aos céus, como ele se redimiu. Mas quando ele viu a pessoa que ele amava, que ia morrer, ele tentou salvar ela e não ia ficar parado que nem naquela vez. Ele foi fazer alguma coisa. Isso terminou com o Pentious morrendo e se redimindo. Ao ver esse ato, Sarah, que estava muito contra essa ideia de redenção, muda sua perspectiva, entende finalmente o que a Charlie e a Amy queria dizer e aceita o cara. O que Lute não gosta. Lute quer falar que ela é líder dos exorcistas e eles vão matar. Só que a Sarah já corta. Ela não é líder dos exorcistas. Quem é líder é Abel. E é bem interessante porque o Abel, pra quem não sabe, é bem provável, é a primeira pessoa que morreu no conto bíblico, né? E ele é uma pessoa boa, de bom coração, uma pessoa honesta.
E ele vai liderar os exorcistas. E ele não quer ter um exército. Na verdade, ele nem sabe como formar um exército e tal. Isso é bem bacana. Isso faz a Lute ficar furiosa e ela passa boa parte do episódio entrando uma espécie de esquizofrenia, vendo o Adão onde não tá. Ela sabe que não é, faz parte da mente dela. E ela quer acabar com os pecadores, com o inferno. Ela até revela pra Sarah que ela contratou com a Lilith, o que a Sarah já com o rabo dela falando, não, você não deve fazer isso não, você não tinha nem autorização de fazer isso. E a Lute acaba revelando pra Lilith que ela tá livre dessa. E a gente vê nas mensagens da Lilith, não só as mensagens da Lute, como as mensagens da Charlie e do Lucifer. Ela tá realmente tentando se afastar o máximo possível. E até vemos a ligação que a Charlie faz no episódio. A Emily, ela age exatamente como a Charlie se ela nascesse no paraíso. E é bem curioso porque é a serpente no paraíso. Eu acho bem interessante esse conceito bíblico, mas ela porque tenta mostrar pros serpentes que o paraíso é um lugar bom, que é um lugar muito bom. Só que ela não pode trazer os pecadores pra lá. Não pode. Ele é um caso raro, ele é único, né? O que deixei bem triste, ele quer ver os seus amigos, ele quer ver a Cherry, seu amor. E, cara, ela até tenta alegar ele, mostrando muitos locais, até tenta alegar recriando aqueles ovos, né? No caso não são os mesmos, né? Mas são bem parecidos. Não adianta muito. Ela mostra um novo quarto pra ele, ela mostra as pinturas dos amigos dele, né? O que dá pra mais próximo dele se sentir acolhido. Bem, no final a Sarah, sem muita opção e temendo o contra-ataque do inferno, que agora o inferno sabe que os arcanjos podem morrer, né? Ela decide criar meio que uma zona de quarentena, né? Evitar que os anjos saiam e os demônios entrem, né? Ninguém entra nem sai. E, tipo, quando percebe, a Emily vai rapidamente, fala com a Charlie e deixa o serpente usar. Ele não tem tempo nem sequer conversar com os amigos ou pelo menos vê-los, né? E o episódio termina assim, meio bad vibes. Olha, eu vou falar, bacana, achei interessante, né? Não tava dando muita consideração. Tem um pouco de medo que eles não vão trabalhar bem essa temporada, mas cria mais já uns problemas, já que a gente vai ver os Vs tentando agir pra tentar criar uma guerra contra o paraíso, a Lute, alucinada, tentando criar uma guerra contra o inferno, tanto a Sarah, Emily, Serpentius, o pessoal do hotel todo, tentando evitar que esse conflito de fato aconteça. Vai ser interessante. Eu também não seja de novo a primeira temporada, mas vamos ver isso aí. E, bem, a Amazon, ela também meio que, entre aspas, liberou os outros episódios, né? Parece que você já viu os títulos deles, né? Todos os 6 episódios. Provavelmente os próximos 2 episódios vão ser Por Trás das Portas Fechadas e O Acordo Fechado. Então, mas por aí. Mas e aí, o que acharam desse resumão de episódios? Achou bom? Achou ok? Deixa aí na descrição do vídeo. E é isso aí. Valeu, falou, até mais. Fui!